Lewandowski testa limites do abuso de autoridade em episódio do avião. E sabe o que aconteceu por causa desse episódio, gente, que eu não lembrava? O Modesto Carvalhosa, que é um dos maiores juristas do país, entrou com um pedido de impeachment de Lewandowski por abuso de autoridade. Isso deu uma reviravolta, uma certa... como é que eu vou dizer, uma certa movimentação mesmo no meio jurídico, porque muitas associações de juízes, pelo corporativismo, saíram em defesa de Lewandowski. E Lewandowski alegava que ele é aberto a críticas, claro, mas que a instituição estava sendo atacada e assim o Estado democrático de direito era atacado. Por que eu trouxe esse episódio? Para a gente lembrar aonde começou o ataque de fato ao Estado democrático de direito. Já tinha, na verdade, começado antes, né, em 2016, 2 anos antes desse episódio, quando o próprio Lewandowski fatia a Constituição lá no julgamento do impeachment da Dilma, e embora o Congresso Nacional tenha aprovado por maioria para que ela perdesse o cargo por conta da irresponsabilidade fiscal, por ter cometido crime de irresponsabilidade fiscal com as pedaladas fiscais, o Lewandowski mantém os direitos políticos da Dilma. Então lá já foi uma semente, digamos assim, dos ataques que passaram a ser cada vez mais frequentes ao Estado democrático de direito e, portanto, ataques à democracia, atos antidemocráticos. Aí, em 2018, teve esse episódio aqui, em que Lewandowski, não aguentando ouvir de um cidadão o que a nação brasileira inteira gostaria de dizer naquele momento, e continua querendo dizer que o STF é uma vergonha, porque é mesmo, ele pega e joga essa bravata aí do ataque ao Estado democrático de direito. O outro episódio que eu queria lembrar é mais recente, é de quando... Não mais recente, mas de alguns meses depois desse aqui, que foi em dezembro de 2018. Meados de janeiro, talvez, de 2018. Não lembro agora se foi em dezembro mesmo ou janeiro, mas foi um pouco depois desse episódio do avião. Bolsonaro, já eleito, convida Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. E Moro se aposenta da magistratura, ele era juiz, já fazia mais de 20 anos, se aposenta da magistratura, aceita o convite e assume esse mesmo ministério que o Lewandowski vai assumir agora, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Teve uma gritaria, mas uma gritaria dessa extrema esquerda, da imprensa militante, que já militava, né, contra Bolsonaro, já estava indo na onda do Lula de novo, embora na época o Lula ainda estivesse na cadeia. Teve uma gritaria porque onde já se viu um juiz largar sua carreira para ser político. E aí, em função desse episódio, mais pra frente, quando o STF estava desmontando a Lava Jato, o que aconteceu com o Sérgio Moro? Foi julgado como se ele tivesse sido parcial nos julgamentos lá de anos anteriores da Lava Jato, quando ele nem sequer pensava que um dia seria convidado para ser ministro da Justiça de um candidato que na época nem candidato era. Era deputado federal, né, o Bolsonaro. Então, veja só, naquela época teve essa gritaria, quase um terremoto no Brasil, porque onde já se viu um juiz que tinha julgado todos aqueles processos políticos, né, da Lava Jato, ou processos envolvendo políticos da Lava Jato, estivesse assumindo um cargo na política. E o Lewandowski, hein? O Lewandowski julgou vários pedidos da defesa de Lula, na época Cristiano Zanin, né, quando o Cristiano Zanin era só advogado, não era o amigo que virou ministro do STF. Lewandowski julgou o Lula e agora vai aceitar ser ministro do Lula. É isso mesmo? E a esquerda quietinha. Ou quem ousa falar dizendo que os bolsonaristas estão embolando a discussão. Bom, para não ficar entre torcidas organizadas aí, eu queria trazer as informações que foram passadas na sua conta no Twitter pelo Deltan Dallagnol. Vamos lembrar, o Deltan Dallagnol, ele era o procurador da República que comandava a força-tarefa da Lava Jato. Então ele conhece a fundo todos os detalhes da Lava Jato. Olha o que ele fala. Além da passada de pano, o comentário... ele está criticando um jornalista da rede Globo News que fez um comentário maldoso bem sobre essa questão que eu levantei aqui. Mas o Dallagnol fala o seguinte: além da passada de pano, o comentário do jornalista tem erros factuais básicos que desmentem o que ele tenta provar. Vamos lá. A thread é bem longa, eu vou ler só o comecinho e depois eu recomendo para nossa audiência, mas recomendo muito que procurem a conta do Deltan Dallagnol lá no Twitter, atual Rede X, e leiam por inteiro, porque é um tratado de verdade, desmascarando a mentira que jornalistas e extremistas de esquerda estão espalhando agora nas redes sociais. O Deltan fala o seguinte: o Moro era um juiz concursado, com 22 anos de magistratura, sem qualquer relação com política, pessoal ou profissional com Bolsonaro. Lembra o que é juiz concursado, né? Estudou durante muito tempo, passou num concurso e por isso assumiu a vaga de juiz. É muito diferente de ser um juiz do STF indicado por algum amigo, né, que por acaso virou presidente da República.
Ele fala também o seguinte: ao contrário de Moro, Lewandowski foi uma indicação política direta de Lula ao STF em 2006, justamente em razão das boas relações pessoais entre eles. Isso depõe contra Lewandowski e a favor de Moro, ao contrário do que quer dar a entender o jornalista. A primeira condenação de Lula foi confirmada pelo TRF4, que é a segunda instância, né? Que aumentou a pena, e também depois pelo STJ, terceira instância. Juridicamente, depois que o caso sobe para a segunda instância, o juízo da condenação passa a ser o TRF4 e o caso sai da alçada de Moro. Lula só foi preso porque a maioria do STF, que o jornalista convenientemente omite de sua análise, negou um habeas corpus preventivo solicitado pela defesa de Lula. Posteriormente, o TRF4 deu ordem de prisão, que foi encaminhada a Moro apenas para a execução. Isso aqui é um linguajar um pouquinho jurídico, mas ele está dizendo o seguinte: lá na primeira condenação de Lula, aquela do triplex do Guarujá, Moro era o juiz da causa. Na época não achavam, né, que o CEP aqui de Curitiba estava errado e que esse processo deveria ter sido desde o início lá em Brasília. Moro era o juiz da causa, ouve todas as testemunhas, analisa as provas levantadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, vê que aquilo é tudo muito consistente, né, que há crimes que foram cometidos ali, no caso era corrupção ativa e lavagem de dinheiro, né, quando ele aceita da OAS um apartamento, ou reformas de um apartamento de presente, sabe-se lá por quê, a gente sabe por quê, né, pelas obras que ele como presidente deu de mão beijada para a OAS fazer. E aí, o que acontece? O Zanin, que era o advogado do Lula, recorre da sentença e essa análise do recurso vai para a segunda instância, que é lá em Porto Alegre, o TRF4. Os juízes de Porto Alegre olham o processo todo, veem que ele é muito consistente, aumentam a pena e, como foi condenado em segunda instância e na época valia prisão após condenação em segunda instância, mandam o Moro prender o Lula. E o Lula só é preso porque a defesa dele, o Zanin, tinha tentado conseguir um habeas corpus preventivo para ele não poder ser preso, mas o STF negou, ele não tinha esse habeas corpus preventivo. Então o Deltan vai trazendo todos esses detalhes para tapar, dar um tapa com luva de pelica e tapar todas essas mentiras que estão sendo ditas aí pela mídia militante e pela esquerda conivente com Lula. Então eu recomendo demais essa thread do Deltan, não vou ler inteira aqui porque o comentário já está longo, mas é muito enriquecedor você ler a verdade e se abastecer de argumentação para poder, em qualquer momento em que ouça mais essa narrativa falaciosa da esquerda, para defender quem é indefensável, para que você tenha argumentos para rebater. Pitoli, volto com você.